Amém. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre lugar secreto. É uma palavra que eu ministrei há alguns dias atrás, numa conferência de mulheres. E eu venho ministrar aqui hoje porque é algo que eu tenho vivido, né? É algo que eu tenho vivido na pele, é algo que eu tenho, de fato, provado. E eu acredito que se Deus tem feito eu viver isso, é porque a Aliança Jovem também precisa viver. Então, eu quero que você embarque comigo nessa e se permita viver isso também, depois disso. Não porque eu estou pregando, não porque eu estou falando, não porque eu tenho um poder para isso, mas porque é Deus quem faz e eu acredito que Deus está me usando para isso essa noite, amém? Para os que não me conhecem, eu sou casada com o Joane, eu tenho 2 filhos, sou casada com ele há 11 anos, sou bancária, sou pastora aqui da Aliança Jovem e estou num momento muito bom da minha vida, amém? Então eu dividi essa mensagem em 3 passos, né, em 3 processos. O primeiro é sobre esse lugar. O que é esse lugar? Eu gosto de comparar esse lugar, o meu lugar secreto, né? Quem já assistiu o filme aqui, Nárnia, as Crônicas de Nárnia? Eu gosto de comparar o meu lugar secreto a esse lugar. Por quê? Porque eu acho mais fácil de entender. Quando se coloca com algo físico, com algo concreto, é mais fácil de se entender o que significa, o que é, né? Porque o lugar secreto, ele não é um lugar em si, um lugar físico. Não, ele é a conexão com Deus, é a sua conexão com Deus, é a sua ligação com Deus. Então, para mim, quando aquela menina entra no guarda-roupa, é como se o meu lugar secreto é como se a minha mente ativasse também, eu entrasse num lugar e eu estivesse em outro mundo, em outra atmosfera. Então, se imagine assim quando você estiver no seu lugar secreto, no seu lugar com Deus. É um lugar de você conhecer Deus face a face. Alguns domingos atrás, o pastor Ribinha esteve aqui e falou um pouco sobre isso. Lá em Gênesis 32, 30, fala sobre essa parte de conhecer Deus face a face. Lá fala assim: então Jacó disse, eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Então, o lugar secreto é um lugar de Peniel. O que isso significa? É um lugar de ver Deus face a face. O que isso significa? É um lugar que não é fácil. É um lugar que você vai ser marcado. É um lugar que não vai ser só arco-íris. É um lugar em que você vai ser rasgado. Seu coração vai ser rasgado. E você vai sentir algumas dores. Porque você vai ser confrontado. Porque lá você vai ver a pureza do coração de Deus. E aí você vai ver o quão sujo é o seu coração. E aí você vai entender que ele precisa mesmo ser rasgado. E aí ele vai ser costurado conforme o coração de Deus. Então, esse tipo de processo é doloroso. E quando a gente entra na igreja, no primeiro amor, a gente é muito consolado nessa ideia de cura. Isso existe de fato. Existe a cura, existe o consolo de Deus. A gente de fato é amado por Deus. Eu prego muito sobre isso. Sobre esse amor furioso de Deus, esse amor devastador de Deus, mas existe também a exortação de Deus, o processo de transformação de Deus, e ele não é fácil. E você precisa entender isso. Você não pode se frustrar com Deus por causa disso. E para você viver algo grande em Deus, você tem que passar por isso. E como o pastor Ribinha falou, muita gente vai em muitos lugares na igreja sem passar por essa face a face com Deus, mas vai chegar um momento em que você vai ter que passar por isso. E é mais fácil você passar logo do que estar num lugar bem alto e ter que passar por isso. Então, você vai ter que sair de Betel e chegar em Peniel. Você vai ter que sair do lugar de aparência, aqui da cadeira da igreja, graça e paz, das pessoas, e você vai ter que ter o seu lugar secreto com Deus, o lugar onde o Senhor te conheça, onde Ele conheça o seu coração de verdade, daquele orgulho,
daquele pecado escondido, daquela inveja, daquelas coisas que só Deus sabe. E aí vai ser o momento de você entregar para Deus aquilo. Eu falo sobre isso porque a gente também sente isso. A gente que é pastor sente isso. E a gente é ainda mais cobrado por isso. Porque para a gente estar em cima de um altar desse ou cuidando de pessoas, a gente precisa estar no lugar, nesse lugar secreto sempre. E com o coração tratado sempre. Porque como a gente vai cuidar de pessoas se a gente não tem respaldo para isso? Então, Deus tem nos tratado muito, nós pastores. Por isso que vocês têm ouvido tanto Deus falar sobre isso aqui em cima. Porque Deus tem feito isso com a gente. Tem tratado o nosso coração. Tem nos levado face a face com Ele. E é um tempo de confronto mesmo, de rasgar o coração mesmo. E se nós, pastores, estamos fazendo isso, é porque Deus quer que as nossas ovelhas também façam isso. Então façam isso. Rasgue o coração de vocês para Deus. Deus, Ele não precisa da nossa aparência. É uma perca de tempo. Para Ele é uma perca de tempo, porque mesmo que você não queira mostrar, Ele vê o que tem dentro de você. Então é tempo de você rasgar o seu coração para que Ele permita para que você permita que Ele costure conforme Ele quer. Amém? Você conhece Deus, o Deus desconhecido, lá de Atos 17, 23. Então, é um lugar que às vezes você está aqui na igreja e você adora um Deus que você não conhece. É um Deus que você só ouve falar, mas você não conhece. Você não conhece, você não tocou, você não sentiu a presença, você não... Eu vejo muita gente emocionada, mas eu não vejo muita gente de fato sentindo a presença de Deus. Isso me dói muito. Isso me dói muito. Porque eu vejo algumas cadeiras vazias aqui. E eu sinto isso não por orgulho, por nada, mas é porque a gente precisa impactar as pessoas, gente. A nossa cidade tem muita gente precisando de Deus. Eu vejo muita gente querendo gente de outras igrejas e com discussões pequenas com outras congregações e muitas pessoas lá fora buscando outros deuses e outras coisas. E a gente perdendo tempo. Então, eu acho que esse é um processo de Deus para que a gente seja trabalhado, para que essas pessoas possam ter Deus, entende? Deus vai nos tratar para que a gente esteja preparado para ir lá para fora. Então, esse é um processo de Deus. Se você está aqui essa noite, Deus vai querer te tratar. Deus tem algo grande para a sua vida. Então, se permita sair desse Deus desconhecido e se permita conhecer Deus de verdade. Entre nesse lugar e conheça Deus de verdade. Conheça o Deus que te ama de verdade. Conheça Deus de sentir. Conheça Deus de tocar. Conheça o Deus que faz as coisas na sua vida e saber que é Ele que está fazendo. Esses dias eu tive uma crise no meu trabalho. E hoje à noite eu tive uma revelação de Deus que aquilo foi um desespero pela presença de Deus. Eu comecei a chorar no trabalho e cheguei na minha chefe e comecei a chorar e falar, eu não aguento mais isso. E hoje eu senti que era porque eu queria estar mais nas coisas de Deus. Eu queria estar mais implantada nas coisas de Deus. E eu estava lá. Eu queria estar mais com as minhas discípulas. Eu queria estar mais envolvida aqui na minha igreja, trabalhando, servindo. Só que Deus me quer lá naquele tempo. Só que o desespero é grande, gente. Vocês que têm tempo, vocês que têm a juventude de vocês, vocês que podem gastar tempo, gastem tempo nas coisas de Deus. Aproveitem. Então Deus me falou hoje, Carol, era um desespero por mais desse lugar. Era um desespero por mais tempo nesse lugar. Então aproveitem, vocês que são jovens, vocês que têm tempo, aproveitem mais tempo nesse lugar. Usem mais esse lugar. Eu lembro que na minha juventude eu passava horas e horas no meu lugar secreto. E hoje eu sou muito abastecida por causa disso. Hoje eu tenho muita coisa, eu tenho muita experiência de Deus por causa que na minha juventude eu tinha muito tempo com Deus. Hoje, se eu tivesse mais tempo,
eu passaria mais tempo. Hoje, eu entendo que não é só um lugar, como eu falei para vocês. Não é só um lugar físico. É um lugar, é uma conexão. Então, hoje, quando eu tenho tempo, eu tenho o meu lugar secreto, às vezes, é quando eu estou no banheiro, quando eu estou numa sala reservada no meu trabalho, que às vezes é o lugar onde eu mais escuto Deus, eu mais tenho revelação. Às vezes é fazendo aqui uma comida para os meninos na cozinha. Às vezes é deitada antes de dormir. Então, são os pequenos momentos em que eu tenho, são as horas que eu tenho as revelações de Deus e que eu pego. E que eu venho e faço as minhas ministrações, os meus textos. E eu vejo que alguns jovens têm muito tempo e não aproveitam e não se alimentam. E não estão fazendo a diferença. E não estão aproveitando isso. Eu tenho muita coisa muitas ideias aqui para a igreja, muita coisa para explorar ainda. E eu falo muito para o Joane isso. Às vezes eu fico sufocada com tanta ideia, com tanta coisa. E eu não tenho tempo para exercer isso, eu não tenho tempo para colocar isso para fora. E isso me dá um desespero. E eu acho que às vezes eu extravaso isso no trabalho, chorando, não sei, me desesperando para minha chefe. Eu acho que às vezes ela pensa que eu sou meia doida. Mas não é desespero mesmo, desespero de estar nas coisas de Deus. E às vezes eu penso que é uma estafa, é uma doença, eu estou doente, eu acho que eu estou doida de tanto trabalhar. E não é um desespero de ter vontade de estar fazendo isso, de estar aqui, de estar me envolvendo mais nisso. Entende? Então aproveitem, valorizem o tempo que vocês têm. Valorizem a juventude de vocês. Valorizem o fato de vocês só estudarem hoje. Usem o tempo que vocês têm disponível para menos desculpa e mais de Deus. Amém? Então deixem de só ouvir falar de Deus e passem a ser íntimo, como tem lá em Jó 42:5. Ele precisou, mesmo Jó sendo um homem de Deus, ele precisou passar por tudo que ele passou para se tornar mais íntimo de Deus. Então, mesmo aquele sofrimento dele, ele conseguiu achar um lugar secreto ali. E passou a ser mais íntimo de Deus. Então, o lugar secreto é um lugar para você ser mais íntimo de Deus. É um processo doloroso, mas necessário para uma plena vida cristã. Então, se você quer ter uma vida cristã plena, você precisa passar pelo lugar secreto. Nos bons e nos maus momentos. Então, eu não estou dizendo aqui que o lugar secreto é um lugar só de sofrimento. Não. Ele é um lugar de comemorar também as vitórias. De entrar no seu quarto e comemorar com Deus as vitórias, a alegria. Sim, é um lugar disso. Mas também é um lugar de ser exortado, de mudança de coração. E é nisso que eu estou enfatizando hoje à noite. É um lugar em que você precisa trabalhar o seu ego. É aqui onde o seu coração de fato vai ser esmurrado, como eu falei. Você vai conhecer a pureza do coração de Deus e vai conhecer a podridão do seu, como eu já falei também. Nesse lugar você vai sair marcado. Você vai sair humilde. Pronto para o próximo passo. Você vai sair pronto para o próximo passo. Por quê? Porque aqui o seu ego vai ser desinflado. Eu li esses dias o livro Ego Transformado. E eu passei por um processo muito doloroso. Que vem sendo... até hoje eu tenho passado por isso, mas muito necessário na minha vida. No meu ministério, em tudo. Aqui, nesse livro, fala muito sobre elogios e críticas. Que nenhum dos dois pode interferir na sua vida. Nem os elogios podem te enfeitiçar e nem as críticas podem te parar. Então, tudo tem a ver com orgulho. Então, o seu orgulho ele deve ser extinto. Totalmente. Então, para que você, nesse lugar secreto, nesse lugar de face a face com Deus, é onde você vai trabalhar isso. E eu tenho falado para Deus, como isso é difícil. Como isso é difícil. Como uma crítica não me atingir é difícil. Como um elogio não me enfeitiçar é difícil. Deus, isso é muito difícil. É difícil mesmo. E é só nesse lugar que a gente vai conseguindo trabalhar isso e fazer que isso se torne pequeno para a gente. Então, isso com o tempo e com trabalhando nesse lugar, isso não vai mais fazer tanto efeito na sua vida. Sempre você vai precisar trabalhar isso, mas vai ficando cada vez menos forte, vai ficar cada vez menor na sua vida.
Aí então você começa a descobrir que o seu maior título não é quanto você tem na sua conta bancária, não é a sua profissão, não é o seu ministério, nem o seu título dentro da igreja, nem no seu trabalho, como eu já falei, e sim o título de pecadores, perdoados e amados por Deus. Então você começa a entender que o seu maior título é esse, de pecador, amado por Deus e perdoado por Deus. Então o seu orgulho vai lá para baixo. E Deus começa a ser exaltado acima de todas as coisas. Então, quando você sobe num lugar desse, Deus é exaltado acima de todas as coisas. E aí, quando eu li esse livro e quando Deus começou a falar, Deus já tinha começado a falar comigo sobre algumas coisas que precisavam ser consertadas no meu coração. E aí eu li esse livro e aí eu fui totalmente impactada por Deus através desse livro. E eu comecei a me entrar face a face com Deus e Deus começou a me mostrar algumas coisas e eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, amor, eu vou morrer de tanta coisa ruim que tem dentro de mim. Meu Deus do céu, eu sou uma pessoa péssima, eu sou terrível. E um dos meus maiores pecados era a justiça própria. Eu tinha muito isso, de querer que a pessoa sofresse. Se ela errou, eu falei, essa pessoa tem que pagar por isso. Ela tem que pagar por isso. Ela errou, ela fez a outra pessoa sofrer. Então o pecado da outra pessoa me fazia pecar. Eu, além de ter o meu pecado, eu ainda pecava pelo pecado do outro. Então, eu fui percebendo que isso não cabia a mim. Quem eu era para julgar outra pessoa, quem eu era para exercer justiça sobre a vida da outra pessoa, quem eu era para querer condenação sobre a vida de outra pessoa. Então, essas pequenas iscas, mesmo que sutis, foram me paralisando. Mesmo eu pensando que eu estava crescendo, eu vi que algumas coisas estavam deixando o meu coração mais duro. Então aí Deus me pegou nisso. E eu só percebi isso por causa do lugar secreto. Se eu não tivesse lá, face a face com Deus, Deus não teria tratado isso dentro de mim. E eu teria chegado talvez muito longe, mas eu teria caído. Teria caído. E talvez no nível que eu tivesse, talvez mais alto do meu ministério, eu teria caído. Por causa disso. Então enquanto a gente está em lugares menores, vamos tratar o nosso coração. Mesmo que seja doloroso ou vergonhoso. Mas vamos permitir que Deus faça isso no lugar secreto. Lá em 1 Samuel... Peraí. Não vamos esquecer 1 Samuel. No lugar secreto, é um lugar de maturidade. Também. Então já é a segunda parte da palavra. É um lugar de maturidade. Depois de você receber tanta esmurrada, de ser tão esmurrado por Deus, você começa a ter maturidade. Você começa a entender algumas coisas de forma mais simples. Né? Você começa passa a ser menos complexo as coisas, começa a ser mais simples. Então Davi, eu sempre falo isso aqui, Davi, ele foi muito bem tratado no lugar secreto, bem trabalhado com Deus. Então quando ele chegou para o grande desafio, ele já estava craque. José foi do mesmo jeito. Ele obteve maturidade e estava pronto para assumir a posição que ele ia assumir. Jacó, como eu já falei no início da palavra, foi transformado para cumprir o propósito dele. Então ele foi muito bem tratado lá em Peniel. E você, no seu lugar secreto, vai estar sendo preparado para marcar a sua geração. Como eu falei, você está sendo preparado para sair fora dessa igreja e marcar a geração e encher essas cadeiras de pessoas. É isso que a gente tem para esse tempo. Às vezes a gente sonha com uma Europa, com a África, e Deus quer que a gente comece da nossa cidade. Talvez essa é uma frase clichê, mas eu não estou vendo nenhum clichê sendo cumprido. Não é verdade? Isso é Deus falando comigo também, amém? Então, vamos desesperar o nosso coração por pessoas, gente. Vamos encher as nossas igrejas de gente.
Eu não falo só daqui, eu falo das igrejas, das coisas de Deus. Sabe, de Deus as pessoas precisam conhecer Deus. Esses dias eu vi uma história de uma amiga minha do mundo, cheio de jovens, numa festa secular. Mas eram muitos jovens. Todos, um lugar lotado de jovens. E a maioria já foram daqui. Então, a gente está dormindo. A gente está brincando, a gente está só em Betel. A gente está só nas aparências. Então, a gente precisa mergulhar no nosso lugar secreto e sair prontos e empoderados para explodir para a nossa cidade. A gente precisa ter maturidade para não ser iscado por coisas pequenas que vêm nos atingindo. Amém? Então a gente precisa adquirir essa maturidade para entender para o que a gente nasceu para ser. A gente precisa entender a nossa identidade. Porque entendendo para o que a gente nasceu para ser, a gente começa a entender e não passa a ser levado pelo vento de qualquer doutrina. Não é qualquer modinha que vai levar a gente para outras coisas. Eu vejo muitos jovens sendo levados para qualquer coisa. Qualquer nova moda que surge. As pessoas vão e se desviam. Eu estou cansada de ver isso. A gente vê, eu e o Johnny, a gente vai para muita cidade. Isso acontece muito em muitos interiores que a gente vai. É uma moda de coaching. Eu não estou criticando o coaching, mas é uma moda de coaching, é uma moda de outras, milhões de outras coisas que as pessoas vão e não sabem conciliar as coisas e já acham que não pode fazer isso e ter Deus ao mesmo tempo. E eu vejo milhões de pessoas indo para outros rumos e isso me deixa totalmente indignada. Totalmente indignada. Porque se essas pessoas estivessem em lugar secreto, elas poderiam sim fazer o curso. E trazer para a igreja, e ser uma ferramenta da igreja. E bombar de ganhar gente para Jesus com essa ferramenta. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que no lugar secreto a pessoa tem maturidade. E ela não é levada pelo vento de qualquer doutrina. E em vez dela ser levada por isso, ela traz aquilo para ela e usa para as coisas de Deus. Em vez dela ser usada, ela pega e usa para as coisas de Deus. Então, no lugar secreto você aprende a ter maturidade, você sabe quem você é, você tem identidade. Você sabe o tempo que você deve estar, o lugar onde você deve estar e o que você deve estar fazendo. Você tem convicção das coisas. Você tem convicção das coisas. Dificilmente a pessoa que está no lugar secreto ela vai ser seduzida. Dificilmente. Dificilmente ela vai ser levada pelo vento de qualquer doutrina, como eu já falei. Como está escrito lá em Efésios 4:14. Dificilmente. A pessoa que está no lugar secreto, ela está madura demais para olhar para a esquerda ou para a direita. Ela está olhando para o alvo. Ela está olhando para o alvo, para o propósito, para aquilo que ela foi chamada. E dificilmente ela vai cambalear para um lado ou para o outro. Quando eu fui chamada para ser pastora, foi bem engraçado, porque eu estava sentada, eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas eu não tinha sido programada, porque geralmente quando a pessoa vai ser consagrada, ela é avisada, né? Tem o nomezinho dela na toalha, tem um olhinho. E nesse dia, eu não estava planejada para esse dia. Mas eu estava indo para a chácara porque uns amigos meus iam ser consagrados. Mas eu estava indo, eu estava grávida do Gustavo, acho que eu estava com 8 meses. Super cansada, mas eu sabia que eu tinha que ir. Eu lembro que o João ainda falou assim, amor, se você quiser ficar. Mas eu sinto que algo falava assim, não, você tem que ir. E eu ia o caminho inteiro da chácara, assim, arrepiada, sentindo que algo ia acontecer. E eu lembro que eu sentei no finalzinho com a Ana Beatriz, lá no final da chácara, lá no final, encostada na última parede. E Deus falou assim comigo, se eu te chamasse hoje, você aceitaria? E passou 1 milhão de coisas na minha cabeça, 1 milhão de coisas. Viagens, tempo, várias coisas, séries de televisão,
várias coisas. Várias coisas. E outras milhões de coisas. E eu falei assim, eu estou disposta, Deus. Eu abriria mão de tudo isso, Senhor. E eu sabia que aquele sim seria para sempre na minha vida. E eu abriria mão do meu emprego. Eu abriria mão de tudo pelo chamado de Deus. E eu disse sim para Deus aquele dia. E eu tenho certeza que essa maturidade veio do lugar secreto. Eu sabia que o meu alvo era aquele e eu não olharia nem para a esquerda nem para a direita. E meus amigos, eu já passei por muita coisa difícil. Muita coisa difícil. Eu e meu esposo, depois que a gente assumiu a Aliança Jovem, a gente já passou por muita coisa difícil. Mas assim, convictos do que Deus chamou a gente para fazer. Convictos do que ainda tem para acontecer nas nossas vidas. Amém? Então, o lugar secreto nos dá essa certeza, nos dá essa convicção do chamado, do que você nasceu para ser, das coisas que vão acontecer, das promessas de Deus para a sua vida. Você tem maturidade para que nos dias difíceis você lembrar disso, lembrar daquilo que nos dá esperança. E para finalizar a palavra, depois desses processos dolorosos e de aprendizado, você sai preparado, empoderado, totalmente empoderado, para sair, para o chamado, para fora, para exercer o que Deus tem para a sua vida. E como fala lá em Atos 2, do 1 ao 4, deixa eu ler aqui. Fala assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então é isso que Deus tem para fazer. É essa reação, é essa exposição. Deus vai nos colocar para fora depois que a gente for gerado no íntimo dele. Então a gente precisa ser abastecido no secreto, nesse lugar secreto, transformando o nosso coração, tendo convicção de quem somos, tendo maturidade do que nascemos para ser, ideia da nossa identidade, para depois a gente ser empoderado e lançado no nosso propósito. Então talvez você tenha uma promessa, você tenha um chamado, você recebeu uma profecia e está falando, Deus, por que isso ainda não aconteceu na minha vida? Talvez precise mais de lugar secreto. Talvez tenha algum processo ainda que não foi concluído na sua vida. Porque esse empoderamento, ele acontece. E muitos acham que esse empoderamento, ele vem dos lugares grandes. Vem de uma grande conferência em que você foi tocado por um grande homem de Deus e dali em diante você vai explodir nas nações. Não. Isso vem do seu lugar secreto, isso vem do secreto, isso vem da sua intimidade com Deus. Isso vem de pequenas orações. Os grandes avivamentos vieram de pequenas orações, de pequenos grupos que se reuniam. Eles foram gerados disso, aí depois explodiram. Os grandes avivalistas tinham mães que intercediam por eles quando eles eram pequenininhos. Então, muitas vezes as pessoas pensam que essas grandes coisas que acontecem no mundo, elas são geradas ali. Mas não, elas são geradas no secreto. Quando ninguém está vendo. Talvez as pessoas responsáveis pelo avivamento tenham até morrido. Elas geraram aquilo ali, morreram, aí a outra geração foi quem colheu a onda. Talvez a gente vá fazer isso, vai gerar algo e a outra geração é quem vai explodir. E tudo bem, porque a gente vai estar com o nosso ego trabalhado. A gente não está se importando com quem vai ficar com a glória, porque vai ser de Deus.
Amém? Feche os seus olhos, vamos orar aqui. É uma palavra breve, mas para mim é bem forte. Tem trabalhado muito no meu coração, tem mexido muito comigo, com quem eu sou. Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações essa noite, Senhor. Toca os nossos corações essa noite, Deus, como o Senhor nunca tocou antes, Senhor. Espírito Santo de Deus, incomoda, Deus, incomoda, Deus. Incomoda, Deus, essas pessoas. Nos incomoda, Deus, a estar no lugar secreto. Gera esse desespero mesmo, Senhor. Que não importa o lugar onde a gente esteja, Deus, que a gente comece a chorar de desespero por estar na Tua presença, por ter mais tempo contigo. Não importa se eu estou no meu trabalho, se eu estou no meio da rua, se eu estou na frente da minha chefe, se eu estou na frente de qualquer pessoa. Se eu tiver desespero pela Tua presença, que eu chore mesmo, Deus. Mas que isso não acabe dentro de mim, Deus. Que esse desespero não acabe, Deus. Espírito Santo de Deus, gera em mim, Senhor, mais vontade pela Tua presença, Deus. Me dá mais tempo, Deus, para estar contigo. Me dá ainda mais vontade, Senhor, de estar contigo. Me dá mais ânimo, Senhor. Mais ânimo pela Tua presença. Eu oro pela Tua igreja, Deus. Eu oro pela Tua juventude, Senhor. Eu oro por cada um nesse lugar, Deus. Eu oro para que nada impeça essa juventude de Te adorar, Deus, de estar num lugar secreto. Nem filhos, nem casamento, nem faculdade. Que nada seja uma desculpa de estar contigo, Deus. Que nada seja uma desculpa de Te buscar mais, de estar mais contigo, de sair para essa cidade e trazer pessoas para Ti. Espírito Santo de Deus, nos incomoda, Deus. Nos incomoda de ter cadeiras vazias nesse lugar. Incomoda a nossa geração de estar vendo esse lugar ainda um pouco vazio e estar aqui, Deus. E às vezes ficar parado, sem fazer nada. Deus, desperta essa geração. Desperta essa geração que está dormindo, Deus. Desperta essa geração que está dormindo, Senhor. Desperta essa geração que está dormindo, Senhor. A gente precisa acordar, Deus. Espírito Santo de Deus, coloca o desespero do Teu coração no nosso, Senhor, por pessoas. Coloca esse desespero no nosso coração. Levanta os evangelistas, Senhor. Levanta os adoradores, Deus. No nome de Jesus. Nós precisamos, Senhor, de adoradores verdadeiros. Pessoas apaixonadas, evangelistas apaixonados, Deus. Nós precisamos de pastores, Deus, para cuidar das pessoas. Espírito Santo de Deus, gera no coração dessas pessoas a vontade da Tua presença, da Tua igreja, de estar, Deus, servindo a Tua igreja, Deus, no nome de Jesus. Gera essa paixão, Deus, gera essa paixão pela palavra de Deus, pela Tua presença, pelos céus, Deus, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, queime nosso coração, Deus, como o Senhor nunca queimou. Espírito Santo de Deus, Deus, traz os céus para esse lugar, Senhor, no nome de Jesus. Que não seja só mais um culto ou só mais uma semana em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que essas palavras, Deus, fiquem gravadas, Senhor, no coração e na mente dessas pessoas. Espírito Santo de Deus, que isso incomode, Deus, cada um de nós durante essa semana. No nome de Jesus, que seja um despertar, Deus, nas nossas vidas. Que seja um despertar, uma mudança de vida, uma mudança de atitude. No nome de Jesus. Muda o nosso coração onde precisa ser mudado. Tira a isca, as iscas, Deus, as pequenas iscas, Senhor, das nossas vidas. No nome de Jesus. Muda, Deus, muda o que precisa ser mudado dos nossos corações. No nome de Jesus.